Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Muito bem-vindos ao ambiente de estudos do PED Curso. Hoje a nossa aula é sobre baixa estatura. Então, a gente vai começar falando da definição da baixa estatura. Ela é definida quando eu tenho uma altura que se encontra a 2 desvios padrões abaixo da média para aquela criança, considerando o seu sexo e considerando a sua idade. Lembrar que o crescimento estatural ele é um processo contínuo e a sua avaliação vai ser feita através dos gráficos de crescimento. Para que eu consiga avaliar um gráfico de crescimento, eu tenho que avaliar a velocidade de crescimento e também o potencial genético. Falando especificamente da velocidade de crescimento, ela é definida como a quantidade em centímetros que essa criança cresce no período de um ano. Então, no intervalo de um ano, quantos centímetros essa criança cresceu? Então, a velocidade de crescimento ela vai ser dada como centímetros por ano. A acurácia da velocidade, da avaliação da velocidade de crescimento, ela é maior quando eu tenho uma avaliação mínima de 4 a 6 meses em relação a esse crescimento. Então, a velocidade de crescimento é o principal critério preditor se o crescimento está adequado ou inadequado. Então, se eu tenho uma criança com uma idade X e ela cresceu em 4 meses 2,5 centímetros, o que eu espero desse crescimento ao longo de um ano? Então, eu espero que se ela seguir essa velocidade de crescimento, em um ano ela vai crescer 7,5 centímetros. Se por acaso, ao longo desse ano, ao final desse ano, essa criança cresceu 6 centímetros, essa velocidade de crescimento ela está anormal, porque eu esperava 2,5 a cada 4 meses, tá? Então, a velocidade de crescimento vai aí me informar se esse crescimento está adequado ou não. Quando eu tenho uma criança numa faixa etária abaixo de 3 anos, se ela apresenta uma velocidade de crescimento diminuída, se diminui a sua velocidade de crescimento, eu posso pensar numa desaceleração que é normal para essa faixa etária. Mas se eu estou diante de uma criança de 3 anos até 12 a 13 anos, que diminui a sua velocidade de crescimento, eu preciso pensar numa causa patológica. Lembrando, então, como a gente falou da importância da velocidade de crescimento, que uma medida isolada dessa estatura não é parâmetro para diagnóstico de baixa estatura. Eu preciso avaliar um todo, a velocidade de crescimento e também o alvo genético. Então, a gente sabe que o crescimento ele depende de vários fatores, ele depende das condições socioeconômicas, das condições nutricionais, e em 80% esse crescimento está relacionado com a genética. Então, está relacionado com o contexto aí, com a história familiar da criança. Então, eu preciso alvo genético. Quanto que ela vai seguir vai depender da altura dos pais. Então, a gente tem fórmulas. Para os meninos, essa fórmula é calculada através da altura da mãe, somada à altura do pai, mais 13, dividido por 2. Nas meninas, a gente vai pegar a altura da mãe, somar a altura do pai, menos 13, e dividir tudo por 2. Lembrar que, de acordo com as literaturas, isso pode ter uma variação. Algumas literaturas falam que isso pode variar para mais 5 como para menos 5. Então, se eu encontrei, por exemplo, 162, isso pode estar como 167 para mais, como 162 menos 5. Então, abaixo aí também. Ok? Causas de baixa estatura, de forma bem simples e bem didática. Quando eu tenho velocidade de crescimento normal, a gente vai pensar em causas não patológicas. Quando eu tenho velocidade de crescimento anormal, a gente vai pensar em causas patológicas. A gente vai ver isso para frente. Causas não patológicas, que também são chamadas de variantes da normalidade. A gente vai lembrar de duas causas, que é a baixa estatura familiar ou genética, e a gente vai lembrar do atraso constitucional do crescimento e da puberdade. Então, a gente tem a baixa estatura familiar sendo caracterizada por velocidade de crescimento normal. É uma criança que tem um crescimento abaixo do esperado, mas um ponto importante aqui
é que essa criança está dentro do seu alvo genético, ela não tem evidência de doença, a idade óssea é compatível com a idade cronológica e essa criança não tem perda de estatura final. A sua estatura final vai ser compatível com o seu alvo genético, ela vai atingir aí o seu alvo genético. Então, aqui um gráfico mostrando esse crescimento numa criança que tem uma baixa estatura familiar, genética. Então, a gente observa que essa criança aqui não está marcado para a gente qual é o alvo genético, né? Mas supondo que essa criança, seu alvo genético estaria nessa região, a gente considera que ela, apesar de estar aqui abaixo desse percentil, ela encontra um crescimento aqui linear, né? Uma velocidade de crescimento normal e a gente vai pressupor que ela está de acordo com o seu alvo genético. Agora falando do atraso constitucional do crescimento e da puberdade. É uma criança que, se a gente for analisar desde o seu nascimento, ela nasceu com peso e um comprimento adequado. Quando ela foi na sua primeira infância, nos seus primeiros anos, ela teve uma desaceleração da sua velocidade de crescimento. A partir disso, ela passa a ficar abaixo da curva, ela permanece sempre abaixo da curva, mas paralela. E a idade óssea é atrasada em comparação à cronológica. No final, essa criança vai atingir uma estatura final de acordo também com seu alvo genético. Mas uma coisa importante é que para que ela atinja esse alvo genético, para que ela não tenha perda estatural, ela tem essa idade óssea atrasada comparada com a cronológica, então ela vai ainda crescer. E a gente observa que é uma puberdade mais tardia. Então, é uma criança que entra na puberdade mais tarde, o curso da puberdade é fisiológico, e aí então ela tem o estirão, e aí então ela atinge a sua estatura final. Outro ponto importante que faz um diagnóstico para a gente de atraso constitucional do crescimento da puberdade é um caso semelhante na família. Então, a mãe ou o pai vai falar que também teve uma puberdade atrasada, que também teve aí um crescimento mais lentificado. Aqui um gráfico para a gente avaliar em relação à estatura de um paciente que tem um atraso constitucional. A gente observa que esse paciente, ele estava na sua curva, ele deu uma desacelerada na primeira infância, aqui, né, nesses primeiros anos, ele deu uma desacelerada, ele continua paralelo à curva e depois ele entra na puberdade e ele chega lá na sua estatura final, de acordo com o alvo genético. Tabela para a gente poder diferenciar os pontos importantes da baixa estatura familiar versus o atraso constitucional. O que a gente sabe sobre a estatura dos pais? Quando é uma baixa estatura genética ou familiar, os pais em geral são baixos, um ou os dois. Quando é um atraso constitucional, a altura dos pais é normal, é uma altura mediana. Puberdade dos pais, geralmente no atraso constitucional, é uma puberdade atrasada, então há história semelhante, né? Crescimento de 0 a 2 anos na baixa estatura familiar é normal e a gente viu que no atraso constitucional esse crescimento nos primeiros anos ele é mais lentificado. Quando eu avalio a idade óssea, lembrando que a gente avalia a idade óssea através da radiografia de punho e mão esquerda, a gente vai achar uma idade óssea compatível com a cronológica. No atraso constitucional, essa idade óssea está atrasada em relação à cronológica. O estirão puberal acontece num período normal, na baixa estatura familiar, e no atraso constitucional esse estirão ele é mais atrasado. Então, o paciente ele entra tardiamente na puberdade, mas ela acontece de forma fisiológica. O curso é fisiológico e o estirão puberal é mais tardio. A estatura final na baixa estatura familiar é baixa, de acordo com o seu alvo genético, e aqui ela é de acordo com o alvo genético, né? Aqui na familiar, geralmente pais são baixos. E lá a gente tem um alvo genético que, em geral, é mediano. Falando de causas patológicas, então nas causas patológicas, lembrar que aqui eu estou diante de uma velocidade de crescimento anormal. Então, o que a gente vai pensar? Doenças sistêmicas.
Um paciente desnutrido, um paciente com uma doença hepática, com uma doença renal, isso pode impactar no seu crescimento estatural. Lembrar aqui nas tubulopatias. Doenças endócrinas, como a deficiência de GH, o hipotireoidismo, o excesso de cortisol também vão impactar no crescimento. E doenças genéticas, a gente tem displasias esqueléticas e alterações cromossômicas, como a síndrome de Turner e a trissomia do 21 também, o paciente apresenta baixa estatura. De forma resumida, novamente a gente vai frisar isso. Velocidade de crescimento normal. Preciso de uma radiografia de mão e punho esquerdo, avaliando a idade óssea. Clinicamente, eu estou diante de pais baixos, um ou ambos, na baixa estatura familiar. Eu estou diante de pais com altura normal, mediana, quando eu falo de atraso constitucional. Idade óssea compatível com a cronológica sugere baixa estatura familiar. Se eu tenho idade óssea atrasada em relação à cronológica, isso sugere atraso constitucional do crescimento. Velocidade de crescimento anormal. Eu vou avaliar esse paciente. Ele tem alterações fenotípicas? Ele tem. Então, eu vou pensar doença genética. Eu vou buscar alguma doença genética relacionada à baixa estatura. Não, meu paciente ele não tem alteração fenotípica. Antes, a gente vai pensar aqui, eu estou diante de uma menina com baixa estatura, uma menina que tem um atraso puberal, pode ter uma alteração cardíaca, mesmo que ela não tenha alteração fenotípica clássica, a gente precisa fazer um cariótipo pensando em Turner, tá? Um diagnóstico diferencial, que é uma alteração cromossômica, apesar de muitas vezes não ter um fenótipo. E em relação a pacientes que não têm alteração fenotípica também, é importante avaliar o peso e a sua estatura. Um paciente desnutrido, é a desnutrição que está impactando no crescimento estatural. Não, meu paciente, por sinal, está nutrido ou está até mesmo obeso. A gente vai pensar em doenças endócrinas, hipotireoidismo, excesso de cortisol, deficiência de GH, tá ok? Então, para o diagnóstico, a história clínica e o exame físico já me ajudam muito. Se eu avalio o crescimento, velocidade de crescimento, alvo genético, estou sempre plotando nos gráficos o seu crescimento estatural, a gente consegue ter ideia de como está indo esse crescimento, porque ele é contínuo, né? Eu avalio desde que a criança nasceu. Eu consigo também, através da história clínica e do exame físico, suspeitar de outros distúrbios, como alterações sistêmicas, paciente desnutrido, como endocrinológico ou mesmo genético. A avaliação laboratorial específica, então, se eu estou pensando numa doença sistêmica, numa doença endócrina, numa doença genética, a gente vai pedir sorologia para doença celíaca, que cursa com baixa estatura. A gente pode pedir os anticorpos para tireoide, a gente pode pedir a dosagem de TSH, T4 livre, pensando em alguma doença tireoidiana, o cariótipo, pensando em Turner. Dosagem basal de GH de forma isolada não vai contribuir tanto para o diagnóstico, porque há uma variabilidade ao longo do dia. A gente também pode dosar como forma de triagem os fatores de crescimento, IGF-1 e IGF-BP3. Para a confirmação diagnóstica, a gente vai ter a constatação de 2 testes de estímulos de GH diferentes, apresentando um pico que vai estar menor do que 7 a 10. E aí lembrar que a metodologia pode ser diferente. Então, a gente vai levar em consideração o método que foi feito o teste. E eu preciso que esse teste de estímulo, ele seja realizado também após uma provocação, com exercício, com administração de clonidina, com administração de levodopa, pós-insulina ou mesmo pós-glucagon. Se é um paciente com deficiência de GH, eu posso buscar a origem através de um exame de imagem, uma ressonância magnética, por exemplo. E também a radiografia de mão e punho esquerdos, ele ajuda muito para a gente fazer o diagnóstico diferencial de baixa estatura e também para avaliar o acompanhamento, né? O quanto essa criança ainda vai crescer, ela não vai crescer, que a sua idade óssea já está compatível com a cronológica ou está adiantado, né, idade cronológica. E em relação ao tratamento, lembrar do hormônio de crescimento,
mas o ganho estatural ele pode variar de acordo com a causa de baixa estatura. Então, há crianças que vão utilizar o hormônio de crescimento e ainda assim podem não atingir, podem não ter um ganho estatural tão importante, tá?